Você já se perguntou o que aconteceu com os homens que condenaram Jesus à morte? As histórias dessas figuras históricas são cheias de mistério, tragédia e, muitas vezes, finais sombrios. E descobrir os destinos terríveis que eles enfrentaram. Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas, onde o destino desses homens é tão intrigante quanto a própria crucificação. Você está pronto para conhecer o outro lado dessa história? Pois bem, Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, é conhecido na história como o traidor que entregou seu mestre por 30 moedas de prata. A figura de Judas é envolta em mistério e contradições, sendo ao mesmo tempo um discípulo próximo e um símbolo eterno de traição. Sua jornada rumo à infâmia começa com sua participação ativa no grupo de seguidores de Jesus, onde ele desempenhava o papel de tesoureiro. No entanto, a ganância e a desilusão parecem ter envenenado seu coração, levando-o a fazer um pacto com os líderes religiosos para entregar Jesus em um momento oportuno. Na noite fatídica da última ceia, Jesus, ciente da traição iminente, anunciou aos seus discípulos que um deles o trairia. Judas, sentindo o peso do olhar de Jesus e a tensão no ar, perguntou: "Sou eu, mestre?" Jesus confirmou de forma velada, e Judas saiu para consumar seu plano. No jardim do Getsêmani, Judas liderou uma multidão armada até Jesus. Com um beijo, sinalizou aos guardas quem deveriam prender. Esse ato de traição, um beijo, símbolo de amizade e carinho, transformou-se em um gesto de deslealdade e perfídia. Após a prisão de Jesus, a consciência de Judas começou a pesar intensamente sobre ele. O brilho das 30 moedas de prata perdeu seu fascínio à medida que ele percebia a gravidade de seu ato. Consumido pelo remorso, Judas tentou desfazer sua traição. Ele voltou aos sacerdotes, lançou as moedas no chão do templo e declarou: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas os líderes religiosos, frios e calculistas, responderam: "O que nos importa? Isso é problema seu." Desamparado e isolado, Judas não encontrou consolo. Em um ato de desespero e arrependimento, ele se dirigiu a um campo e se enforcou. A morte de Judas é uma das mais trágicas da narrativa bíblica, simbolizando a destruição que a culpa e a traição podem trazer. Seu corpo, abandonado e esquecido, teria caído e se partido, espalhando-se no campo, um destino horrível para alguém que havia estado tão perto de Jesus. Este campo, comprado com as 30 moedas de prata rejeitadas, tornou-se conhecido como o Campo de Sangue, um nome que ecoa a tragédia da traição de Judas. A história de Judas Iscariotes é um poderoso lembrete das consequências devastadoras da ganância e da traição. Sua vida e morte servem como um alerta eterno sobre o preço da deslealdade e o peso insuportável do arrependimento não redimido. Judas, uma figura complexa e trágica, continua a ser um dos personagens mais fascinantes e controversos da história cristã. Pôncio Pilatos, o governador romano. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judeia, entrou para a história como o homem que lavou as mãos no destino de Jesus Cristo, mas sua vida e papel na crucificação são marcados por uma complexidade que merece ser explorada. Governador astuto, Pilatos era responsável por manter a ordem em uma região conhecida por sua turbulência política e religiosa. Em Jerusalém, durante a Páscoa, a cidade estava fervilhando com peregrinos, e a atmosfera era tensa. Foi nesse cenário que Pilatos se viu diante de uma decisão que mudaria a história para sempre. Os líderes religiosos judeus trouxeram Jesus diante de Pilatos, acusando-o de blasfêmia e sedição. Pilatos, acostumado a julgar criminosos insurgentes, olhou para Jesus e viu um homem sereno, que não parecia ser uma ameaça ao poder romano. Contudo, as acusações dos líderes eram graves e a multidão estava inflamada, clamando por justiça. Pilatos interrogou Jesus, perguntando-lhe: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu enigmaticamente: "Você diz isso." A resposta deixou Pilatos perplexo. Ele não via culpa em Jesus, mas a pressão política era imensa. Pilatos, tentando encontrar uma saída, lembrou-se de uma tradição de libertar um prisioneiro durante a Páscoa. Ele apresentou ao povo uma escolha entre Jesus e Barrabás, um notório criminoso. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, escolheu Barrabás. Pilatos, agora mais preocupado
preocupado com a possibilidade de um tumulto, foi compelido a seguir com a crucificação de Jesus. Antes de entregar Jesus aos soldados, Pilatos fez um gesto que se tornaria icônico. Lavou as mãos em frente à multidão, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo. É responsabilidade de vocês." Com esse ato, ele tentou eximir-se da culpa, mas a história o gravaria como responsável pela morte de Jesus. Após a crucificação, a vida de Pilatos tomou rumos incertos e controversos. Alguns relatos históricos sugerem que ele foi chamado de volta a Roma para enfrentar acusações de má administração e crueldade. Outros dizem que ele caiu em desgraça e foi exilado. Existem até histórias que sugerem que Pilatos se suicidou, atormentado pela culpa e pelo peso da decisão que tomou naquele fatídico dia. Sua esposa, segundo algumas tradições, tornou-se cristã e sofreu por ter testemunhado a injustiça contra Jesus. A figura de Pôncio Pilatos é um estudo sobre poder, responsabilidade e culpa. Ele se viu preso entre a justiça e a política, entre a sua consciência e a pressão das massas. Seu gesto de lavar as mãos, destinado a afastar a culpa, tornou-se um símbolo de evasão moral. Pilatos, o homem que teve a oportunidade de salvar Jesus, escolheu a conveniência política sobre a justiça, e essa escolha o condenou na história. Sua história provoca uma reflexão profunda sobre a natureza do poder e as consequências das nossas ações, um eco eterno da tragédia que ocorreu sob seu governo. Através da lente da história, Pôncio Pilatos emerge não apenas como um governador romano, mas como um homem dividido entre a razão e a política, cujas decisões ecoam através dos séculos, carregando uma carga de complexidade e tragédia que continua a ressoar nos corações dos que ouvem sua história. Caifás, o sumo sacerdote. Caifás, o sumo sacerdote de Jerusalém, é uma figura central na trama que levou à crucificação de Jesus Cristo, um homem cujo nome está eternamente ligado a um dos julgamentos mais famosos da história. O papel de Caifás, como líder religioso e político, era de extrema influência. Ele detinha o poder de guiar a opinião pública judaica e de mediar com as autoridades romanas. Em meio a um cenário de tensão e expectativa messiânica, Caifás viu em Jesus uma ameaça à estabilidade e à autoridade que ele representava. Jesus, com suas pregações sobre o reino de Deus e sua crescente popularidade entre o povo, representava um desafio direto ao status quo. Caifás, preocupado com a possível agitação social e a repressão romana que poderia se seguir, decidiu que algo precisava ser feito. Em uma reunião secreta do Sinédrio, o Conselho Judaico, ele argumentou que era melhor um homem morrer pelo povo do que toda a nação perecer. Com isso, a decisão foi tomada e Jesus deveria ser eliminado para preservar a ordem. Na noite da prisão de Jesus, Caifás estava preparado. Jesus foi trazido diante do Sinédrio, onde Caifás presidiu um julgamento repleto de testemunhos contraditórios e falsas acusações. Caifás, vendo que as testemunhas não conseguiam incriminar Jesus de forma convincente, tomou a iniciativa. Em um momento de tensão palpável, ele perguntou diretamente a Jesus: "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus respondeu: "Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu." Com essa declaração, Caifás rasgou suas vestes em um gesto de horror teatral e declarou Jesus culpado de blasfêmia, um crime punível com a morte. A entrega de Jesus a Pilatos foi o próximo passo, um movimento calculado para assegurar a execução sob a lei romana. Caifás manipulou a situação, apresentando Jesus não apenas como um blasfemo, mas como uma ameaça política, um autoproclamado rei que desafiava a César. Essa estratégia garantiu que Pilatos, apesar de suas dúvidas, cedesse à pressão e autorizasse a crucificação. Após a morte de Jesus, Caifás provavelmente pensou que tinha resolvido o problema. No entanto, os eventos que se seguiram à ressurreição de Jesus trouxeram novas complicações. Os discípulos, agora mais fervorosos do que nunca, proclamavam que Jesus estava vivo. Caifás, mais uma vez, tentou suprimir esse movimento nascente, mas o impacto da ressurreição foi imenso e impossível de conter. A queda de Caifás não demorou a chegar. Menos de uma década após a crucificação, ele foi deposto de seu cargo, possivelmente devido a intrigas políticas e a crescente instabilidade na região.
A história de Caifás, no entanto, não termina simplesmente com sua queda do poder. Ele permanece uma figura trágica e controversa, um homem que escolheu preservar sua posição e a ordem estabelecida a qualquer custo. Sua decisão de sacrificar Jesus para salvar a nação foi uma escolha que o perseguiu até o fim de seus dias. Caifás é lembrado como o sumo sacerdote que orquestrou a morte de Jesus, uma figura que se moveu nas sombras do poder e fez escolhas que ecoaram através dos séculos. Sua vida e ações são um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o medo e a autopreservação ditam nossas decisões. Em sua busca para proteger seu poder e a estabilidade, Caifás desencadeou uma série de eventos que mudaram para sempre o curso da história, tornando-se um símbolo das complexidades e tragédias do poder e da fé. Herodes Antipas, o governante da Galileia. Herodes Antipas, o governante da Galileia e Pereia, é uma figura envolta em intriga e tragédia na narrativa da crucificação de Jesus Cristo. Filho de Herodes, o Grande, Antipas foi um tetrarca astuto e pragmático, conhecido tanto por suas realizações quanto por seus escândalos. Sua vida e reinado foram marcados por uma mistura de opulência e política implacável, e sua interação com Jesus adiciona uma camada complexa à sua já tumultuada história. Herodes Antipas tinha um relacionamento conturbado com o povo judeu, exacerbado por seu casamento com Herodias, a esposa de seu meio-irmão Filipe. Este casamento, considerado ilegal e imoral pelos judeus, foi duramente criticado por João Batista, um profeta influente da época. Herodes, inicialmente intrigado por João, acabou prendendo-o para silenciar suas críticas. No entanto, um banquete luxuoso e uma dança provocativa de Salomé, filha de Herodias, resultaram na decapitação de João Batista a pedido de Herodias. Este ato cruel assombraria Herodes Antipas e alimentaria a percepção pública de sua impiedade. Quando Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano viu uma oportunidade de se livrar de uma decisão desconfortável enviando Jesus a Herodes, que estava em Jerusalém na época. Herodes, ansioso por encontrar o homem sobre o qual ouvirá tanto, esperava ver um milagre como prova do poder de Jesus. No entanto, Jesus permaneceu em silêncio diante das perguntas de Herodes, recusando-se a realizar qualquer sinal. Frustrado e talvez sentindo-se ridicularizado, Herodes e seus soldados zombaram de Jesus, vestindo-o com um manto elegante em escárnio antes de devolvê-lo a Pilatos. Este encontro breve e humilhante destacou a futilidade e a superficialidade do poder de Herodes. Os anos seguintes ao julgamento de Jesus foram igualmente turbulentos para Herodes Antipas. Ele continuou a governar com uma mão firme, mas sua ambição e intrigas políticas eventualmente o levaram à ruína. Herodes, tentando assegurar mais poder e reconhecimento, viajou a Roma para pedir ao imperador Calígula o título de rei. Este movimento ousado foi sua queda. Herodes Agripa, seu sobrinho e rival, aproveitou a oportunidade para acusá-lo de conspiração contra Roma. Calígula, sem hesitação, exilou Herodes Antipas para a Gália, onde ele viveu seus últimos dias em obscuridade e desgraça. A história de Herodes Antipas é um conto de ambição desenfreada, decisões impiedosas e a busca insaciável por poder e reconhecimento. Em sua tentativa de manipular e controlar os eventos ao seu redor, Herodes se viu emaranhado em uma teia de traições e vinganças que eventualmente o levaram ao exílio e ao esquecimento. Sua breve interação com Jesus é uma lembrança pungente da fragilidade e superficialidade do poder humano diante do divino. Herodes Antipas é lembrado não apenas como o governante que ridicularizou Jesus, mas como um homem cujo desejo de poder e controle o levou a uma vida de tragédias e desapontamentos. Sua história é um aviso sobre os perigos da ambição desmedida e as consequências de se afastar dos valores de justiça e compaixão. Em última análise, Herodes Antipas é uma figura trágica cujas escolhas e ações ressoam como um eco sombrio através da história, lembrando-nos do custo humano do poder e da vaidade. As mortes desses homens que participaram da crucificação de Jesus Cristo são marcadas por tragédias e mistérios. Suas vidas e destinos pós-crucificação continuam a intrigar historiadores e estudiosos, oferecendo lições sobre culpa, arrependimento e justiça divina. Ao refletirmos sobre essas histórias, somos lembrados do impacto duradouro das nossas ações e das forças maiores que podem moldar nosso destino.